Eu resolvi gravar esse vídeo por conta de alguns pedidos de umas pessoas que eu conheço, que acharam que era um tema relevante, que valia a pena gravar um vídeo. Então, como é um tema muito abrangente, eu vou gravar esse vídeo hoje e aí depois das festas eu vou gravar a sequência dele. Não sei quantos vão dar, eu vou tentar falar um pouco sobre tudo. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Eu acho que, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar bem claro que um relacionamento abusivo, a violência em si, ela não é apenas quando existe agressão física ou estupro, coisas do gênero. O relacionamento abusivo, ele vai muito além. Então, a gente costuma pensar sempre de uma forma muito extremista. E às vezes ele não precisa de tanto. Às vezes ele pode ser muito sutil, de uma forma que a gente nem perceba que está dentro dele. E isso é uma das características muito fortes do relacionamento abusivo. Então eu coloquei algumas coisas, eu vou dar uma lida em algumas coisas que eu já escrevi, porque é muita coisa para lembrar, né? Então assim, praticamente todas nós já estivemos em algum momento dentro de um relacionamento abusivo. Às vezes a gente entrou, saiu e nem percebeu que estava. Mas hoje, com as informações que a gente tem pela internet, tanto de página feminista que tem por aí, a gente acaba percebendo muito mais coisas que antes a gente não percebia. Se a gente parar para pensar em relacionamentos que a gente tinha na adolescência e colocar isso dentro das bases que a gente sabe de um relacionamento abusivo, a gente vai falar, todos os relacionamentos que eu tive na adolescência eram abusivos. Eu fiz isso e eu percebo que muitos deles eram abusivos mesmo. Então, assim, o que eu pensei para esse vídeo foi exatamente quebrar logo algumas coisas bem de princípio mesmo. Então, começar com uma forma muito sutil de um relacionamento abusivo, uma característica muito sutil que existe, que é uma coisa que não precisa ser direta, não precisa ser tão clara, é muito discreta. Então, assim, o que eu coloquei é uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, de eu estar em um relacionamento com um cara, independente do que, pensem isso em qualquer relacionamento afetivo que vocês têm na vida de vocês. E aí você tá conversando e percebe que toda vez que você fala alguma coisa, a pessoa acaba colocando alguma coisa por cima. Às vezes fala a mesma coisa que você acabou de falar, só que de uma forma diferente. Pra parecer o quê? Que tá o tempo todo te corrigindo. Já aconteceu comigo de eu falar uma coisa, ser a coisa certa, a pessoa falar a coisa errada e dentro disso ter uma mudança no contexto a ponto de eu achar que eu tinha falado o que era errado e a pessoa tinha falado que era certo. Então, assim, isso é tão enraizado, a gente nem percebe, é tão sutil que acontece o tempo todo. E muitas vezes não precisa ser nem dentro de um relacionamento afetivo. Acontece dentro do cotidiano da maioria das mulheres, mas eu quero trazer dentro de um relacionamento mesmo. Só que assim, no cotidiano acontece isso com as mulheres e dentro do feminismo isso tem um nome. O nome é mansplaining. Eu não sou muito boa para falar em inglês, mas é isso. O mansplaining ele é exatamente o quê? Uma mistura de man com planning, que quer dizer o quê? Os homens roubam o protagonismo da mulher. Ao pé da letra quer dizer o homem explica. E é exatamente isso. É um homem explicando sempre de uma forma didática, assim como um professor, a relação de poder sobre a mulher. Então, às vezes, a mulher pode saber muito mais do que o homem, e isso me lembra uma coisa que eu li e que para mim foi muito marcante. Foi uma autora que escreveu uma reportagem, ela foi entrevistada, ela estava numa recepção de um livro que ela escreveu, e aí um cara conversando com um cara que não sabia que ela era escritora, o cara começou a explicar o contexto do livro para ela. E aí era um contexto totalmente errado, e ela, não é assim. E o cara batendo com ela, dizendo, não, é assim, a autora quis dizer isso. Até o ponto dela ter que falar pro cara, olha, não é porque eu sou escritora. Então, assim, isso é mansplaining, coisas como o homem quer explicar tudo. Existe até um livro feminista que tem esse título mesmo, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Então, eu deixo aí essa reflexão até o próximo vídeo para você pensar. Você mulher, quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já estava dentro de um relacionamento e um cara colocou algumas coisas para você como se ele fosse o certo e você fosse a errada? Então ele tira isso do contexto, algumas coisas que você tem certeza que você acaba duvidando, você fica meio assim. Então assim, quero deixar claro que relacionamentos abusivos não são apenas, não é apenas a mulher que sofre.
Homem também vive relacionamentos abusivos, mas na maioria das vezes são as mulheres. E homens e mulheres podem ser abusivos quando eles querem, mas aqui o nosso foco são as mulheres. Então é isso, o próximo vídeo aí depois das festas. E se vocês tiverem sugestões de outros temas, podem dar. Tudo que eu escrevi, que eu não consegui falar, eu vou deixar aqui embaixo junto com o vídeo para vocês verem. Vou colocar algumas referências de onde eu tirei isso, que também foi um pedido de algumas pessoas que eu conheço. Obrigado pelo apoio que vem tendo e até o próximo.